Olá, olá pessoal. Pode ser bom dia ou boa tarde, né? Então vamos aqui à nossa primeira aula de fenômenos de transportes. A gente vai começar então com a termodinâmica, como eu havia falado para vocês, né? O meu nome é Paulo Moalen Guimarães, já me apresentei na primeira aula, mas às vezes pode ter uns que estão caindo aí pela primeira vez, né? Então, eu sou o professor Paulo Moalen Guimarães, tá? Então, sou professor aí dessa disciplina Fenômenos de Transportes. Bom, vamos começar então com falando um pouco algumas coisas conceituais da termodinâmica, né? Na realidade, não são algumas coisas, é muita coisa, tá? Ela é muito conceitual, né? Bom, eu não vou ficar lendo aqui, pessoal. Eu coloquei um texto maior aqui para quem for eventual, assim, perder uma aula, eventualmente perder uma aula, alguma coisa, aí tem algum texto para ler em casa, né? Mas a gente vai falando assim mais tranquilamente, tá? Na realidade, a termodinâmica, ela vem da expressão thermodynamics, né? Aonde daí do século anterior, no século anterior de 1900 e alguma coisa, né? É, Na realidade, o homem, quer dizer, ele utilizou da parte térmica para gerar algum movimento. Então, daí que veio a termodinâmica. Né? Por exemplo, nos trens lá a vapor, né? Pegar, ou navio a vapor, né? Por exemplo. Tá? Pegar a parte de vapor, né? Que utiliza a parte térmica, ou seja, um combustível ele é queimado e gera, na realidade, essa energia é passada para a água, gera-se um vapor, esse vapor vai gerar uma pressão alta e essa pressão alta vai fazer algum movimento de alguma fronteira. Tá? Então daí vem o conceito de termodinâmica, thermodynamics, né? É, até vamos ler esse primeiro parágrafo aí, só esse. É parte da termologia física que estuda os fenômenos relacionados com trabalho, energia, calor, entropia. Depois a gente vai falar o que é isso, tá? Tem leis que regem a termodinâmica, que mexe tanto com a sua qualidade de energia, como também quantidade de balanço de energia, né? E deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, na realidade, a gente vai fazer uma análise no nosso curso, uma análise. Deixa eu aumentar aqui, pessoal, esqueci. Uma análise aí é, macroscópica. Não estou conseguindo. Ok. Uma análise macroscópica na nossa termodinâmica, ou seja, o comportamento individual de molécula para a gente não vai ser interessante, tá? No nosso curso. A gente vai estar interessado na visão macro da coisa, né? Ou seja, um conjunto de moléculas que faz o efeito sobre uma parede, por exemplo, né? É, então, por exemplo, você tem um tanque e dentro desse tanque tem um gás e eu não vou querer saber qual é o que cada molécula faz na parede do gás, né? Mas eu quero ter uma visão global da coisa, como que esse gás está afetando a parede do tanque, por exemplo, tá? Por que isso dá a termodinâmica? Né? Ela é utilizada para análise de processos, pessoal. Você vai querer, por exemplo, você tem um equipamento e esse equipamento passa por processos, né, em equipamentos industriais, por exemplo. Tem também centrais termoelétricas, refrigeradores, ou seja, você tem energia que circula no equipamento. A partir do momento que você tem energia circulando, não só em equipamento, mas em qualquer sistema, você tem uma análise termodinâmica da coisa. Tá? Então, dessa forma, o domínio da termodinâmica é essencial para nós engenheiros, que a gente quer projetar, a gente quer saber como que funciona. Na realidade, você quer, por exemplo, também tem a parte de meio ambiente, né, que você tendo domínio de como que funciona essa energia, você vai conseguir, por exemplo, equipamentos mais compactos, melhor utilização de energia. Isso vai fazer com que você não tenha uma energia suja a mais sendo lançada para o meio ambiente, enfim, menor custo de equipamento. Então, na realidade, maior eficiência dos equipamentos, ou seja, a análise termodinâmica, pelo menos as noções
de termodinâmica, elas são válidas para todo engenheiro, qualquer engenheiro. Aqui, por exemplo, olha, nós temos uma central termoelétrica, né? Nós temos uma central termoelétrica, tem vários setores aqui, desde uma caldeira onde gera-se vapor, esse vapor vai acionar as turbinas aqui, o eixo delas vão acionar um gerador, vai para um transformador e aí a gente obtém aqui a energia, né? Energia elétrica. Aí depois parte desse vapor aqui, na realidade, o vapor não pode ser, depende do sistema que você tenha, né? Tá? Mas assim, vamos dizer, parte ou total, ou parcialmente ou totalmente, esse vapor vem para um condensador, tá? E vem para esses aquecedores aqui e volta novamente aqui para a caldeira, tá? Como esses pré-aquecedores. Aqui nós temos uma torre de refrigeração, é uma água de refrigeração que ela vem para cá, olha, vem para cá e retorna para cá, tá? Agora, aqui nós temos um condensador. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é interessante que, por exemplo, uma central termoelétrica, você tem que saber como que está a energia em cada parte do seu equipamento. Como que está a energia, a pressão, a temperatura, aqui na entrada da caldeira, por exemplo. Como é que ela sai? Como é que esse vapor está saindo? Numa bomba, por exemplo, ou no condensador, como é que está esse vapor na entrada do condensador, na saída do condensador, entendeu? Na turbina também, né, a gente tem que saber como que está esse vapor na entrada e na saída da turbina, para a gente até mesmo determinar a qualidade desse vapor aí, né, porque pode estragar as pás da turbina, tá? Então a termodinâmica está desde grandes sistemas, né, como sistemas menores, por exemplo, de geladeira, onde tem um condensador, tem o tubo capilar, onde existe aqui uma expansão do gás aqui. Nessa expansão ele vai querer calor de alguma coisa, que aqui nesse evaporador ele vai retirar calor aqui dos alimentos, enfim, tem um compressor também. Aqui nós temos uma turbina a gás também, né? Como que entra o gás, a parte de combustão e sai aqui o gás. Depois a gente pode, a ideia nossa não é falar o princípio de funcionamento da turbina a gás, tá? Aqui a gente só está mostrando hoje que se utiliza a termodinâmica. Até mesmo no nosso corpo humano, né, o coração, tem lá fluido escoando, tem temperatura, né? Enfim, também no sistema espacial aqui, numa plataforma espacial, né, numa estação espacial também, enfim, você tem troca de calor, você tem radiação, você tem um sistema que está recebendo radiação, você tem um sistema que tem fluido escoando dentro dele, enfim. A aplicação da termodinâmica é em tudo, não existe um lugar que não seja aplicado a termodinâmica. Tá? Conceitos e definições. Sistema termodinâmico, olha só, um sistema é tudo aquilo que você quer estudar. O seu objeto de estudo é o seu sistema. Aqui nós estamos falando sobre o sistema fechado, né? Na realidade, o sistema termodinâmico ele pode ser aberto e pode ser fechado. Tá? É o sistema termodinâmico. Parece que aqui o sistema termodinâmico é o sistema fechado. Não, o sistema termodinâmico ele pode ser um sistema aberto e pode ser um sistema fechado. O sistema fechado, ele não... O que acontece na fronteira? Vamos pegar esse cilindro pistão aqui, olha. Tá vendo? Você tem aqui, olha, essa fronteira aqui do sistema, tá vendo? Essa parte aqui de linha tracejada é a fronteira que envolve a massa e você está considerando aquela massa como seu sistema. A única coisa que atravessa essa fronteira aqui, vamos supor que você aquece aqui, aí aquece, esse gás aqui vai expandir e leva esse cilindro lá para cima, tá? Só que o que o sistema gás está trocando com o meio externo? Somente trabalho, que é em forma de deslocamento dessa fronteira, e também a troca de calor. Mas veja bem, a massa, ela não cruza a fronteira do sistema. Essa massa aqui, ó, vai ser uma massa de controle. Ou seja, nessa fronteira do sistema não tem escoamento, não tem vazão mássica. Entendeu? Isso daí que é o que diferencia o sistema fechado de um sistema aberto. Tá?
Então, o que tem aqui fora a gente chama de vizinhança. Vizinhança é tudo que está externo ao sistema. A fronteira do sistema é essa linha churada aqui, né? É que ele vai dizendo aqui, tá? Isso daí, né? Ok, sistema isolado é aquele que não é influenciado de qualquer forma, de forma alguma, pela vizinhança, ou seja, calor e trabalho não cruza a fronteira do sistema. Né? Você não tem, o sistema não atua de nenhuma forma no que está dentro, né? Ele está isolado. Na verdade, em todos os, se você falar que um sistema está isolado termodinamicamente, ele envolve bem mais coisas que só trabalho e calor. Apesar que aqui a gente está colocando trabalho e calor, que é o que interessa para a gente. Mas nenhuma forma de pressão, nada, de vibração, de som, ou seja, né, o sistema está isolado completamente, tá? Volume de controle. O volume de controle, vamos pegar esse compressor de ar aqui, nós temos um motor, ele está acionando esse compressor de ar ele vai admitir ar a baixa pressão e vai fazer uma descarga de ar a alta pressão. Como existe aqui um aumento de pressão, nesse espaço aqui, né, nesse recipiente aqui, ele pode ter uma troca de calor com a vizinhança. Tá? Mas se a gente pegar, olha só, se a gente pegar essa linha churada aqui, o que está atravessando a fronteira do sistema? Calor, o trabalho aqui em forma de giro de eixo, tá vendo? E também cruza o sistema, olha só, uma vazão de ar, uma vazão mássica. Então, nesse caso, quando existe uma vazão de ar, uma vazão mássica, seja de ar, de água, de qualquer fluido, não importa, você tem um volume de controle, onde o volume é controlado e não a massa é controlada. Entenderam? Beleza, vamos continuar. Assim, o sistema é definido quando se trata de uma quantidade fixa de massa ou um volume de controle é especificado quando a análise envolve fluxos de massa. Perfeito. Pontos de vista macroscópico e microscópico. Olha só, quando a gente vai definir mais para frente a massa específica, por exemplo, e da massa específica a gente vem para o conceito de volume específico, a gente tem que ter o conceito do meio contínuo. O que é um meio contínuo? O meio contínuo é onde, por exemplo, você tem aqui, olha, um ponto num fluido, mas nesse ponto existem várias moléculas e tem o caminho livre dessas moléculas aqui. Só que esse caminho livre das moléculas aqui, perante todo o sistema, é infinitesimal, entendeu? Então, e a quantidade de massa também lá dentro é uma quantidade, vamos dizer, significativa que caracteriza aquele ponto, tá? Então, até eu coloquei aqui, ó, a massa específica é exatamente definida como que, ó, o limite de uma massa infinitesimal para um volume infinitesimal, onde esse volume aqui vai indo para o infinitamente pequeno, né? Mas a gente tem uma quantidade de moléculas lá dentro que caracteriza, tá? Ou seja, o caminho livre delas aí, esse caminho, essa distância desses caminhos, tem tanta quantidade de moléculas também, né? Caracteriza uma região infinitesimal lá no espaço. Agora, vamos supor que esse caminho aqui, o livre da molécula, fosse assim, vamos supor, você tem, sei lá, 3 moléculas dentro de 1 centímetro cúbico. Aí você já não tem o meio contínuo, porque a distância do caminho percorrido por uma molécula, ela vai ser tão grande quanto o sistema que você está pegando, ou seja, vai ser uma coisa significativa perante o sistema, entendeu? Então isso daí vem, vamos ler aqui, ó. Sob o ponto de vista macroscópico, nós sempre consideraremos volumes muito maiores que os moleculares, que eu acabei de falar. E dessa forma trataremos com sistemas que contêm uma enormidade de moléculas. Uma vez que não estamos interessados nos comportamentos individuais das moléculas, desconsideraremos a ação de cada molécula e trataremos a substância como sendo contínua. Estado e propriedades de uma substância. A fase é definida como uma quantidade de matéria totalmente homogênea, fase, líquida, sólida ou gasosa. Tá? Quando mais de uma fase existem, né, a gente tem temos as fronteiras de fase, por exemplo, o sistema que tem 2 fases.
bifásico, você tem uma fronteira lá, né? Uma fronteira entre uma fase e outra, tá? Ok? Então nós temos aqui já um outro conceitozinho, ó, fronteira da fase, né? Quando a gente tem mais de uma fase. Estado. Em cada fase a substância pode existir a várias pressões e temperaturas. Olha só, pessoal. O estado de uma fase pode ser identificado ou descrito por certas propriedades macroscópicas observáveis. Olha, a gente vai considerar um estado quando no mínimo duas propriedades existem. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, né, nesse diagrama, a primeira vez que vocês estão vendo o diagrama PV, P é pressão, V é volume, ou aqui pode ser volume específico, que eu vou falar depois, tá? Então, se você tem uma pressão e um volume, isso aqui são propriedades, são duas propriedades que definem um estado. E esse estado, ele está associado a uma fase. Então, aqui, por exemplo, poderia ser uma fase, uma fase, por exemplo, de uma mistura, né, de uma região de saturação, né, uma região de mistura, ou poderia ser uma região de vapor superaquecido, ou líquido, enfim, tá? Poderia ser um sólido também, né? Então a gente tem que ter no mínimo duas propriedades para caracterizar um estado, ok? Propriedade. A propriedade, cada uma das propriedades, pressão, temperatura, massa de uma substância num dado estado, apresenta somente um determinado valor, e essas propriedades têm sempre o mesmo valor para um determinado estado, independente da forma pela qual a substância chegou aí. Olha só, vamos pegar esse daqui, esse estado 1. Esse estado 1 tem uma pressão, ele chamou de I, né? I aqui. Então tem uma pressão PI e um volume PI. Não importa, veja bem, o que é uma propriedade? Aqui você tem uma pressão, esse ponto I aqui, ele tem uma pressão. Não importa se eu vim daqui, não importa se eu vim daqui e não importa se eu vim daqui. Se está nesse ponto, não importa o caminho pelo qual vir. O valor dessa quantidade de pressão é a mesma, entenderam? Tem certas quantidades, por exemplo, como trabalho e calor, que dependem do caminho percorrido. Ou seja, são quantidades que, dependendo de onde que você vem, o valor dá diferente. Se você vem por aqui, ele vai dar diferente. Se você vem por aqui, ele dá diferente. Você vem por aqui, ele dá diferente. Mas agora uma propriedade não. Tá? A propriedade, ela pode ser intensiva. Eu sempre gosto de pensar assim, intensiva, quando você leva pro infinitesimal, né? São aquelas propriedades que você leva para o ponto, tá? Ela independe da massa, né? Ela vai para o ponto na realidade. Temperatura, pressão, volume específico, entalpia específica, entropia específica e assim por diante. Energia interna específica, que vai tudo para o ponto. A análise é feita no ponto. Já a propriedade extensiva, né, vai depender da massa. Então, por exemplo, a massa em si, ela depende da massa que está lá. O volume vai depender do que você está pegando, da extensão do seu sistema. Entendeu? A propriedade extensiva depende da extensão. A energia interna somente, por exemplo, ela depende de quanto de massa que você tem lá dentro. Né? A entalpia, a mesma coisa. A entropia, a mesma coisa. Agora, se a gente for falar entalpia específica, você já vai com a entalpia no ponto. Se você fala entropia específica, você já vai no ponto. Se você fala massa específica, a análise é feita no ponto. Se você fala volume específico, a análise é feita no ponto, já é para um volume infinitesimal. Qual que é a diferença entre volume e volume específico? Os dois são propriedades, só que o volume depende da extensão. O volume específico não, já é uma propriedade intensiva. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, temos um conceitozinho também de equilíbrio termodinâmico. Quando o sistema está em equilíbrio em relação a todas as possíveis mudanças de estado, dizemos que o sistema está em equilíbrio termodinâmico. Ou seja, ele está em equilíbrio quando todas as suas propriedades termodinâmicas não variam.
não variam com o tempo, né? Na realidade, com o tempo e com o espaço também, né? Com o tempo e com o espaço também, tá? Eu poderia até ter colocado uma figura aqui, né? Mas assim, você não tem variação de estado. Dizemos que o sistema está em equilíbrio. Na realidade aqui, pessoal, com relação à posição, porque o seu sistema, a posição pode ou não influenciar, né? Meio, porque às vezes você pega uma piscina, por exemplo. Você pega a piscina, por exemplo. A piscina pode estar, eu vou dar um exemplo, acho que piscina é bem legal, tá? Pode depender ou não da posição, dependendo do que você está tomando, não é verdade? Do que você está tomando. Enfim, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma piscina, né? Uma piscina, ela está com a água parada, toda parada, está tudo parado, ela não tá, você isola a piscina ali, né? Aí só tem a força de gravidade atuando nela ali, por exemplo, tá? Você tem mas em cada ponto que você vai pegando, a pressão é a mesma em cada ponto. Em cada ponto. Mas na realidade, em cada ponto, se você for analisar, a pressão não modifica, é sempre a mesma. Entendeu? Então a gente poderia dizer que ela está em equilíbrio termodinâmico, né? Mas agora, se você for considerar, por exemplo, considerar um fluido mais pesado em cima ou colocar uma certa temperatura lá dentro, onde vai existir um movimento desse fluido, aí a coisa já, aí você até na realidade a massa específica ela ficar harmonizar lá dentro, você não tem um equilíbrio termodinâmico, né? Tá? Processos e ciclos. Processo, quando o valor de pelo menos uma propriedade do sistema é alterado. Aqui nós temos, por exemplo, olha, um processo de expansão, né? Você tem um cilindro pistão, onde esse pistãozinho ele vai subindo aqui, vai subindo. Nós temos um processo aqui, ou seja, se você tem a variação nesse diagrama PV aqui, a gente pode ver um processo, olha, variando de 1 até 2, está vendo no diagrama pressão e volume? A gente tem o processo de 1 para 2, é uma variação da pressão aqui, e teve variação do volume também. Ou seja, se você tem variação de pelo menos uma propriedade, você tem aí um processo. Processo de quase equilíbrio. Vamos supor, pessoal, aqui, o que é um processo de quase equilíbrio? Esse conceito é importante, porque para a gente poder entender também até mesmo as tabelas de propriedades termodinâmicas, onde aquilo lá foi conseguido no laboratório, envolvendo esse processo de quase equilíbrio. O que significa? Vamos colocar aqui um gás dentro de um cilindro pistão, tem uma certa quantidade de peso aqui, né? E vamos supor que a gente aqueça esse gás aqui, tá? Ou vamos colocar aqui, vamos supor que a gente movimente intencionalmente ou retire um peso infinitesimal daqui de cima. E esse êmbolozinho aqui, ele vai se deslocar infinitesimalmente. Ou palavra difícil. E vamos supor que aqui dentro você tem uma pressão e uma temperatura. Então o sistema de quase equilíbrio é que você passa de um estado para o outro, sendo que a pressão ela é uniforme aqui dentro, entendeu? E a temperatura também é uniforme aqui dentro. Esse é um processo de quase equilíbrio. Aí ele vai para uma outra posição, mas de tal modo que a pressão aí ela vai ter um novo valor, mas ela é uniforme em todo o seu sistema. E a temperatura é uma nova temperatura para aquela nova posição, só que ela é uniforme para todo o sistema. Esse é o processo de quase equilíbrio. Você vai movendo infinitesimalmente, né? De tal modo que você não tenha diferença de pressão dentro do seu sistema e nem diferença de temperatura dentro do seu sistema. Entendeu? De tal modo que, né, assim, por exemplo, se você, vamos supor assim, você move rapidamente isso daqui.
Se você mover rapidamente, pode ser que a pressão aqui, olha, esteja diferente da pressão desse ponto que está aqui, se você fizer um movimento muito brusco. Entendeu? E a temperatura também pode não ser uniforme dentro do seu sistema. Tá? Então esse é o processo de quase equilíbrio, o conceito de quase equilíbrio. Né? Ok. Tá, isso aí. Né? Eu coloquei aqui isotermas, esses daqui são linhas de temperatura constante, tá vendo? Ó? O que é uma isoterma? É uma linha cuja temperatura ela é constante. Aqui nós estamos indo do estado P1, V1, caracterizado pela pressão e volume 1, indo para o estado 2 de pressão e volume aqui. Tá? No estado 2. Ok. Bom, tem coisas aqui que eu vou deixar para vocês lerem. Tá? Prefixo ISO. Então, falando aí de processos, nós temos vários tipos de processo. Aqui nós estamos enfatizando o processo isotérmico, onde a temperatura é constante, isobárico, onde a pressão é constante, e isométrico ou isocórico, onde o volume é constante. Ó, eu coloquei aqui um diagrama de pressão e volume específico. Tá vendo? Quando você tem um diagrama de pressão e volume específico, essas linhas que estão aqui, ó, são de temperaturas constantes. Ó. Tá vendo? Tá? Depois a gente vai falar mais sobre esses diagramas para vocês. Ao passo, se eu pegar o diagrama de temperatura e volume específico, essas linhas que estão aqui, ó, são de pressão constante. Tá vendo essa daqui? Se um processo está em cima dessa linha, a gente tem um processo isocórico. Se a gente tem um processo em cima dessa linha aqui, a gente tem um processo isotérmico. Isométrico é quando está na vertical. Se um processo está aqui na vertical a volume constante ou a volume específico constante, nós temos aqui um processo isométrico ou isocórico, tanto aqui quanto nesse diagrama. Ciclo termodinâmico. O conceito é quando o sistema ele parte de um estado inicial e volta, tem vários processos, e volta para o estado inicial. Então, por exemplo, aqui tem um cilindro pistão, tá vendo? Olha, ele vem aqui, expande, expandiu, depois ele chega a comprimir novamente aqui, ó, voltou para o estado inicial. Aqui nós temos um ciclo, por exemplo, Rankine, tá? Hoje nós temos bomba, temos uma caldeira, temos uma turbina e temos o condensador. Nós temos vários estados aqui, olha, tá vendo? Ó? Na entrada da bomba, na saída da bomba, na entrada da caldeira, na saída da caldeira, na entrada da turbina, na saída da turbina, na entrada do condensador e na saída do condensador, tá vendo? E olha como é que fica o ciclo. Aqui eu coloquei no diagrama temperatura e entropia. Depois nós vamos falar sobre isso para vocês. Mas olha como é que fica o ciclo termodinâmico. Ó, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1, e assim vai. Ele fica assim, aonde é trocado calor nesse ciclo, tá? Onde é trocado calor nesse ciclo, troca-se calor aqui na caldeira e troca-se calor aqui no condensador, e onde existem dois trabalhos envolvidos, né? Tanto da bomba, que adiciona trabalho ao seu ciclo, e a turbina retira trabalho do seu ciclo. Mas isso aqui é um ciclo termodinâmico, tá vendo? Passar para frente. Ó, isso de unidade de massa, comprimento, tempo e força, pessoal, isso daí a gente já viu em física, eu não vou ficar falando. Eu deixei um texto aqui, tem algumas curiosidades sobre a força, sobre o tempo, alguma curiosidade sobre o comprimento, sobre a massa. Eu deixei texto grande, mas eu não vou ficar lendo aqui não, tá? A única coisa que é importante a gente saber, no sistema internacional, né? No sistema internacional, a força era definida como massa vezes aceleração. Já no sistema prático inglês aqui, olha, o Newton na realidade é definido assim, né? 1 Newton é igual a 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. É a definição do Newton. Por isso que o Newton é do sistema internacional para a força. Já no sistema inglês, isso não é verdade. Você já, entre a força e a massa aceleração, existe uma constante de proporcionalidade, tá? Olha só, 1 Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui tem alguma coisa
interessante com relação ao tempo, dá uma lida, né? Ó, tem tabela de fator de conversão no nosso site do PMG BAC 014. Dá uma olhadinha lá que tem vários, tem no sistema internacional, no sistema inglês. Temos também o comprimento, né, que é o metro no sistema inglês. Tá? Temos a massa, que é o quilo no sistema inglês. Aqui fala um pouquinho sobre o mol, mas a gente não vai utilizar base molar na nossa termodinâmica. Tá? A gente não vai utilizar, mas eu coloquei aqui como curiosidade. Né? No livro do Van Valen tem também unidades no sistema prático inglês. Então hoje, assim, lá nos Estados Unidos, já está tendo uma utilização bem grande do sistema internacional. Mas às vezes você vai precisar do sistema inglês. Então dá uma olhadinha lá no Van Valen. Tem, qualquer livro tem, tá? Na parte de unidades lá. Eles falam sobre o sistema prático inglês, os fatores de conversão, falam como é que foi definida a força, enfim. Mas eu vou passar rapidinho por isso daqui. Energia. Energia é um conceito muito difícil, né? É um conceito fundamental, como de massa, da força, né? A energia, na realidade, a gente, associado à energia aqui, que a gente pode sentir aí, é o Joule, né? O Joule é uma energia. O que é o Joule? É definido por uma força vezes uma distância. Uma força que faz o deslocamento de... Ou, por exemplo, também uma força onde tem um deslocamento de um peso, né? Isso é a definição do próprio trabalho. E a unidade do trabalho é o Joule, que é uma unidade de energia. Mas é um conceito muito importante na termodinâmica e também apresenta dificuldade para ser definido com precisão. A energia tem sido definida como a capacidade de produzir um efeito. Tá? Enfim, você produz, por exemplo, um efeito, uma força que você faz para o deslocamento de um peso. Você está realizando um trabalho aí. Né? Definição de volume específico e massa específica. Olha só, a massa específica ela é definida ela vem do conceito do meio contínuo, lembra daquele limite que a gente pegou? É definido como sendo massa dividido por volume, 1 kg por metro cúbico. Por conveniência, às vezes em formulação, aparece o contrário, metro cúbico por quilo, que aí define-se o volume específico. Tá? O volume específico, isso daqui, como é específico, são propriedades intensivas. Já a energia como um todo, por exemplo, aqui a energia interna, por exemplo, de um corpo, ela não é, ela vai ser uma energia, uma propriedade extensiva, porque quanto maior o corpo, maior a energia interna. Né? Agora, a energia interna específica não, ela já vai ser então uma propriedade intensiva. Voltando aqui então para o volume específico e massa específica. Esse símbolo aqui é o Rho, né? A gente fala Rho. Tá? Pressão, alguns conceitozinhos básicos de pressão. Ó. Pressão no sistema internacional é o Pascal. Tá? Então, quando você tem uma força dividido por uma área, você tem uma pressão. 1 newton por metro quadrado é definido como sendo 1 pascal. Uma atmosfera é aproximadamente 101 mil pascais. Tá vendo? É um pouco maior que o bar. O que é um bar? Ó, o bar é 10 a quinta pascal. Isso aqui tem que decorar, tá, pessoal? Ou 0,1 megapascal. O que é megapascal? É 10 a sexta pascal. Ok? Um outro conceitozinho aqui relacionado à pressão. Vamos considerar aqui essa esfera aqui onde está contido um gás. Né? A pressão exercida aqui, a gente considera que a pressão exercida em toda essa esfera aqui, por exemplo, é a mesma. Tá? Por quê, pessoal? A gente vai considerar, a não sei que você tenha uma distância muito alta, onde a aceleração da gravidade ela vai ser significativa no peso daquele gás, aí considera-se o peso do gás. Mas no caso aqui, por exemplo, olha, a diferença aqui entre esses dois pontos, a coluna que você tem de gás aqui é muito pouco, então esse peso vai ser muito pouco, tá? Vai ser muito pouco, então a gente considera na maioria dos problemas, numa situação assim de um tanque, por exemplo, que a pressão ela é igual aqui em toda a parede aqui do tanque, tá? Agora,
pressão efetiva e pressão absoluta, tá? Vamos pegar isso daqui. Opa, olha só. Nós temos a pressão atmosférica, que ela depende do local que você está, né? Então, por exemplo, aqui em Itabira a gente tem uma pressão atmosférica. Tem uma pressão atmosférica a nível do mar, por exemplo, né? Quando existem dispositivos para medição de pressão, tá? Olha só, então nós temos, na realidade, quando uma pressão ela está associada ao vácuo, quando o valor de uma pressão ela está associado ao vácuo, tá vendo? E o que é pressão zero? É a pressão do vácuo, aqui vácuo, não tem pressão, tá? Então aqui, por exemplo, olha, a pressão então a pressão atmosférica ela é vinda aqui com o vácuo, né? Você tem um valor da pressão atmosférica aqui, tá? O que seria um dispositivo para se medir uma pressão, né? Um dos dispositivos, depois eu posso falar mais, eu poderia ter colocado aqui, mas é o manômetro. A gente tem manômetro tipo Tubu, que a gente vai mostrar aqui, tem um manômetro tipo Bourdon, que a gente vai falar sobre ele, mas o manômetro, ele pega uma diferença de pressão. O que é uma pressão manométrica? É um ΔP de uma diferença de pressão. Então vamos pegar esse ponto 1. Olha, esse ponto 1 tem duas referências. Você tem uma referência com relação ao ponto 0 e você tem uma referência dessa pressão com relação à pressão atmosférica local. Entendeu? Então, por exemplo, quando você pega esse valor todo aqui, olha, tá vendo? O que é a pressão absoluta 1? É essa pressão mais a pressão atmosférica, olha. Então, o que seria uma pressão absoluta? É esse valor dessa pressão aqui, mais a pressão atmosférica. Então, na realidade, a pressão absoluta é sempre medida com relação ao vácuo, tá? Nós estamos pegando um ponto 1, onde esse ponto tem uma pressão maior que a atmosférica. Então, a diferença da pressão absoluta menos a pressão atmosférica aqui vai dar uma pressão manométrica, um ΔP. Então, tem vários, por exemplo, o manômetro de Bourdon, ele dá uma pressão manométrica. Tipo o Tubu também dá, porque eles dão diferenças de pressão, entendeu? Né? Para você pegar, por exemplo, uma pressão manométrica, por exemplo, você vai ter que pegar, por exemplo, aqui, ó, uma pressão absoluta. Como é que você descobre qual é a pressão? Você tem a pressão manométrica medida no manômetro. Você quer pegar a pressão absoluta dela? Soma essa pressão aqui. Tá? Se você quer, por exemplo, você tem uma pressão no vácuo aqui. Vamos supor, você tá aqui com uma pressão menor, uma pressão negativa abaixo da atmosférica. Tá? Uma pressão abaixo da atmosférica. Então nós temos os vacuômetros, que é um tipo de manômetro, só que mede, utilizado para pressões menores que a atmosférica. Então, como que seria desse ΔP? Né, para uma pressão absoluta que esteja abaixo da pressão atmosférica. Ó, essa pressão absoluta 1 está acima da pressão atmosférica. Essa pressão absoluta 2 está abaixo da pressão atmosférica. Então, qual que vai ser a pressão manométrica? Vai ser a pressão absoluta, né? Vai ser a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Então, aqui, ó, essa distância daqui a aqui, ó, é a pressão absoluta em 2. Então, esse valor, pressão atmosférica menos a pressão absoluta em 2, vai dar a pressão vacuométrica, uma pressão manométrica negativa. Isso aqui é o entendimento que a gente tem aí. Agora, depois eu vou falar para vocês, quando você tem um tanque dentro do outro, você tem um manômetro ali dentro que vai... a ideia do manômetro, nesse caso, quando você tem tanques dentro de outros tanques, você pega a pressão interna menos a externa, entendeu? Depois a gente vai falar no exemplo para vocês, no exercício, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso para vocês. Aqui nós temos um manômetro tipo Tubu. Vamos supor que aqui, olha, você tenha... Desculpa, gente, é que eu estou com o meu ouvido que não está bem. Você tenha um gás aqui dentro, tá? Então você diz aqui, ó, e você tem uma pressão atmosférica, você tem um fluido manométrico aqui, que pode ser mercúrio, por exemplo, né? E você tem uma diferença de nível aqui, L.
Então ele diz que é o seguinte, a diferença de pressão, ou seja, a pressão interna do tanque menos a pressão atmosférica, essa diferença de pressão, ela é dada por ρL vezes G. O ρ é a massa específica, L é a altura, que a gente pode chamar também de altura manométrica, aí, né? Um desnível manométrico, e a aceleração da gravidade. Isso a gente pode deduzir dessa forma. A gente vai ver lá na mecânica dos fluidos, tá? A gente vai deduzir essa fórmula aqui. Tá? Mas por enquanto a gente decora, né? Que a pressão ΔP, a diferença de pressão ΔP, ou seja, a pressão interna. Aqui estamos considerando tudo uma pressão P, tá? Tudo uma pressão P, né? Ela vai ser dada por ρLG, ok? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Bom, igualdade de temperatura. Né? Vamos ler aqui. Nós vamos considerar dois blocos aqui de cobre e cada bloco tem uma temperatura. A gente coloca esses dois blocos em contato um com o outro. Vai chegar uma hora que o bloco mais quente, por exemplo, aqui ó, esses dois blocos de cobre são colocados em contato térmico. Observamos que a resistência do bloco quente ela decresce, porque o bloco quente vai tender a temperatura do bloco mais frio. Tá? E a resistência elétrica do bloco mais frio ela tende a crescer. No momento que essas resistências pararem, as temperaturas pararem de se modificar, a gente tem igualdade aí de temperatura. Tá? Nenhuma mudança da resistência é observada. Até mesmo com relação à modificação do tamanho do bloco, né, pessoal? Porque cada material tem a sua expansão volumétrica, né, que está ligado aí, na realidade, à temperatura. Tá? Ou seja, essa pressão aí ela vai poder fazer com que o bloco aumente ou diminua, né? Mas na hora que ela parar de diminuir também, esse volume parar também, cessar, e também a resistência elétrica parar e a temperatura estiver igual, a gente diz que está em igualdade de temperatura. Só para a gente recordar, escala Fahrenheit, escala Celsius, Kelvin e Rankine aqui. O Kelvin é no sistema internacional, Rankine no sistema prático. Parte do zero aqui, ou seja, parte de temperaturas zero. O Kelvin, essas duas temperaturas, e o Rankine são temperaturas padrão. O Kelvin no sistema internacional e o Rankine no sistema prático inglês. Aqui são outras duas famosas escalas aí que nós temos. Graus Celsius, que é no sistema internacional, e graus Fahrenheit, que é no sistema prático inglês, que são bem utilizadas. Aqui já não é absoluto. Tá? Então daqui você consegue fazer todas aquelas transformações aí de temperatura que a gente já viu em física. Né? Certinho? Lei zero da termodinâmica. O que é a lei zero da termodinâmica? Eu não vou ficar lendo aqui não. Tá? A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: vamos supor que você tem um corpo A com uma temperatura TA, um corpo C e um corpo B. Se você diz que a temperatura TA é igual à temperatura de C, e se você diz que a temperatura de B é igual a de C, a lei zero da termodinâmica garante que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Isso é tão óbvio, né, pessoal? Você fala, nossa, Paulo, mas é tão óbvio, o cara, né, pensou nessa lei aí, zero da termodinâmica, mas é muito importante, pessoal. Por exemplo, você sabia que para a gente determinar o calor específico de uma substância, por exemplo, a gente usa a lei zero da termodinâmica. Né? Tem uma prática lá, um laboratório, que a gente tem que determinar o calor específico do cobre. Né? Vamos supor que você tem um bloco de cobre dentro da água. Tá? Como é que você vai saber a temperatura do cobre? É difícil, porque qual lado que você vai medir dele? Né? Então o que você faz? Você tem a água, você tem o cobre e você coloca um termômetro lá dentro. E você espera todo o seu sistema, a água e o cobre e o seu termômetro, eles entrarem em equilíbrio térmico. Aí você pode garantir isso. Entendeu? Se a água está em equilíbrio, se a água está em equilíbrio térmico com o termômetro e também o cobre está em equilíbrio térmico do termômetro, você pode dizer que a temperatura da água é igual à temperatura do bloco de cobre. Né?
Tá? Então isso daí é muito importante, essa afirmação aí, que a gente consegue descobrir aí outras, por exemplo, o calor específico, né? Depois a gente vai falar sobre ele. Então é só isso a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado aí pronto, pela atenção de vocês. Eu vou disponibilizar essa aula no Siga, tá? E no nosso site PMG BAC 014 eu vou disponibilizar o slide da aula, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.